Imagine a dor de perder alguém que você ama. Agora, imagine a surpresa e o choque quando meses depois essa pessoa simplesmente reaparece, viva, como se nada tivesse acontecido. Essa é a história de Pedro, um jovem que foi dado como morto após um trágico acidente, mas que inexplicavelmente voltou à vida sem se lembrar de onde esteve ou como sobreviveu. O que aconteceu com Pedro durante esses meses de desaparecimento e como ele pode ter sido declarado morto apenas para reaparecer sem explicação? Antes de mergulharmos mais profundamente nessa história inacreditável, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias misteriosas. E se você já passou por uma situação inexplicável ou conhece alguém que viveu algo assim, compartilhe sua história nos comentários. Queremos ouvir a sua experiência. Tudo começou em uma tarde tranquila. Pedro, de 17 anos, estava voltando para casa de bicicleta quando foi atingido por um carro. O impacto foi brutal e as testemunhas que estavam no local disseram que o jovem foi arremessado a vários metros de distância. Quando a ambulância chegou, os paramédicos não conseguiram detectar sinais vitais. O corpo de Pedro foi levado ao hospital, onde os médicos confirmaram a morte do garoto. A notícia devastou sua família, amigos e toda a comunidade. Os dias que se seguiram foram de luto profundo. Pedro era conhecido por ser um garoto alegre, cheio de vida, com um futuro brilhante pela frente. Sua família realizou o velório e enterro e todos tentaram lidar com a perda de um jovem de maneira tão repentina e trágica. A dor era indescritível e a vida seguiu, ainda que com um vazio impossível de preencher. Cerca de 3 meses após o acidente, algo completamente inacreditável aconteceu. Em uma manhã comum, a mãe de Pedro, Dona Marisa, ouviu batidas na porta de sua casa. Ao abrir, ela não podia acreditar no que seus olhos viam. Pedro estava ali, parado na porta, vivo, com a mesma roupa que usava no dia do acidente. Ela, de imediato, desmaiou, incapaz de processar a cena que acabara de presenciar. Quando recuperou a consciência, Pedro ainda estava lá, confuso e sem entender o que estava acontecendo. Sua mãe, ainda em choque, começou a fazer perguntas, mas as respostas de Pedro eram desconcertantes. Ele não tinha nenhuma memória do acidente nem dos meses em que esteve desaparecido. Para ele, era como se o tempo simplesmente não tivesse passado. Ele se lembrava de sair de casa com sua bicicleta, mas nada além disso. Não tinha ideia de onde esteve, como sobreviveu ou como chegou de volta à porta de sua casa. A família levou Pedro imediatamente ao hospital para ser examinado. Os médicos estavam perplexos. O garoto estava perfeitamente saudável, sem nenhum sinal de lesão ou trauma recente. Seus exames não mostravam nada fora do comum, mas o mais surpreendente era que Pedro não apresentava sinais de deterioração física. Como alguém que supostamente teria passado meses desaparecido. Era como se o tempo não tivesse deixado marcas nele. Enquanto Pedro tentava retomar sua vida, o mistério de seu desaparecimento e retorno inexplicável se espalhou rapidamente pela cidade. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Os amigos de Pedro, chocados com seu retorno, também faziam perguntas, mas Pedro não tinha respostas. Ele simplesmente não conseguia se lembrar de nada após o momento do acidente. A comunidade começou a especular. Alguns acreditavam que Pedro havia sido abduzido por extraterrestres, enquanto outros pensavam que ele poderia ter passado por algum tipo de experiência sobrenatural. Havia também aqueles que acreditavam que tudo não passava de um erro médico e que Pedro nunca havia realmente morrido. No entanto, esses rumores não conseguiam explicar o fato de que o corpo de Pedro havia sido identificado no hospital, seus sinais vitais estavam ausentes e ele foi enterrado após a constatação de sua morte. As teorias se tornaram cada vez mais absurdas. Alguns afirmaram que Pedro poderia ter sido trazido de volta à vida por alguma força divina, enquanto outros diziam que ele havia sido vítima de um experimento governamental secreto. Mas, por mais que as histórias continuassem a circular, ninguém conseguia entender o que realmente havia acontecido. O próprio Pedro, agora um jovem com uma segunda chance de vida, tentava seguir em frente, mas não podia ignorar o mistério que o cercava. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A mídia local e, eventualmente, a nacional cobriu a história, transformando o caso de Pedro em um fenômeno. Cientistas, jornalistas e investigadores tentaram encontrar explicações, mas o mistério continuava. Nenhuma resposta era satisfatória. Enquanto isso, Pedro começou a notar que algo estranho estava acontecendo com ele. Pequenos detalhes de sua vida começaram a aparecer fora de lugar.
Ele se lembrava de amigos e familiares, mas havia pequenos lapsos que não faziam sentido. Pessoas o abordavam dizendo que ele havia prometido coisas que ele não se lembrava de ter dito. Havia também momentos em que ele tinha a sensação